Flamengo favorito, continua, são 2 gols de vantagem. Jogando em casa. Agora, acho que não para aí isso, porque causa também outro tipo de problema interno. Se perder para o Grêmio essa classificação, vai ser mais vexame do que contra o Olímpia. Ah, sem O dúvida. Grêmio, para mim, é gigantesco. Joguei lá. Só que, assim, vai ser mais vexame, porque é dentro do Maracanã. Pela vantagem, E né? você tem 2-0. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos dar uma olhada aí no Zinho, no programa ESPN FC da ESPN. Rapaziada, o Zinho detonou. Claro, ainda sobre essa história que tá dando o que falar, Gerson e Varela. Como é que pode, né, cara? A gente querendo que o grupo fique mais unido e aí os caras simplesmente caem na porrada do nada. Rapaziada, vamos ver o que o Zinho falou. Ele detonou, ele acabou com tudo. Vamos dar uma olhada, beleza? E hoje tem jogo importantíssimo, rapaziada. Flamengo e Grêmio, jogo importante. É o jogo do ano pro Flamengo, cara. É o jogo do ano. Tem que ganhar, tem que ir pra essa final. É obrigação. Se cair, se tomar uma virada hoje pro Grêmio, nem esperem Sampaoli amanhã no Ninho, nem esperem. É cair na certa, vai cair. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte aqui do nosso canal, eu garanto que você vai gostar, e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e tá sempre ligadão. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Rapaziada, créditos do vídeo aí pro Marcos, beleza? Meu parceiro. Vai no canal do Marcos, dá o like, se inscreve no canal. Pô, gente boa demais, meu parceiro, meu amigo. E rapaziada, vamos aí, vamos analisar, vamos assistir, porque assim, o Zinho detonou e, cara, se o Flamengo não passar hoje, é vexame. E se vocês pararem pra pensar, né, o agregado foi a mesma coisa do Olímpia. O Flamengo abriu o placar contra o Olímpia, no agregado tava 2-0 e tomou a virada. E hoje, no jogo de hoje, o agregado também está 2-0. Vamos ver o que vai acontecer. Dormindo. Essa é a nota que o Flamengo emitiu depois de um problema entre 2 jogadores do elenco no treinamento de véspera da semifinal da Copa do Brasil. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entreveiro entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Tá tudo certo, Pascoal. Tá. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. Não faz parte, Agora não. vamos explicar o que aconteceu. Realmente houve um entreveiro no treino, a coisa mais normal do mundo, que Soco no entreveiro. a discussão se estendeu ao vestiário. O Varela tentou acertar um soco no Gerson, que esquivou-se Mauro Naves e desferiu no colega uruguaio um socão no nariz que fraturou o nariz do lateral direito do Flamengo, que vai estar em campo contra o Grêmio. Ele e o Gerson, os dois, seguem relacionados. O Varela foi ao hospital, saiu agora há pouco, a coisa de 1 hora. Ele moldou uma máscara para usar nesse jogo contra o Grêmio. E aí, como é que o Flamengo chega para esse jogo em frangalhos, mais do que a fratura no nariz do Varela, Mauro Naves? Ó, indo por partes, primeiro assim, eu já vi depois que aconteceu isso e tal, muito torcedor se manifestando e parece que seriamente, falar, tá vendo, agora os caras estão na maior raça lá, na maior Estão na vontade, pegada. estão na pegada e tal. Esse aí que é o futebol raiz que eu gosto e tal, assim, óbvio que isso sempre aconteceu, o Zinho no começo do programa citou aí vários episódios que ele participou, a gente já soube de tantos, vários que a gente não fica sabendo que o negócio ocorre mais em vestiário e tentam abafar e tal, mas já vimos briga no campo, com a televisão lá ali, filmando, enfim, filmando o treino lá, o Carlos Alberto com o Tevez saindo no pau, tá todo mundo assistindo, que naquela época se acompanhava treino e tal, e briga de vestiários, etc. Mas quando acontece isso, é porque ou há uma rixa muito grande entre um e outro ali, né? No caso do Tevez era assim, o clima em geral está tenso, está pesado. Eu acho que é mais uma tensão emocional, porque eu não imagino que tenha motivos para o Gerson gostar do Varela e vice-versa. É porque aí efeito cascata, assim. um vai, faz uma falta, parece que o Gerson fez uma falta e o Varela reclamou, e aí, enfim, mas o Gerson já nervoso perguntou o que ele estava falando para o Pablo, enfim, aconteceu, acho que é ruim. Esse é um ponto. Ainda mais nessa sequência, né? Que depois do jogo maravilhoso contra o Grêmio lá, em que
O Flamengo E mereceu. a vitória virada contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Não, mas a vitória ali foi 15 minutos finais, quando botou o Arrascaeta Então, mas tô e dizendo, tal. era a mas- semana perfeita, né? nem tinha ido tão bem no primeiro tempo e tal. Não foi, ali foi mais resultado do que desempenho, com aquela falta do Arrascaeta. enfim. Mas foi ali que começou a semana turbulenta. Após É. esse jogo. Sim, porque ali teve o soco lá depois do vestiário. Então, assim, jogo do Grêmio que poderia ter sido mais de 2, né? A gente se lembra que o Gabigol perdeu um pênalti no começo, o Pedro tem uma jogada de ansiedade que poderia ter sido o terceiro golo, entrou na frente Você do vê, né? Luiz. Entre um jogo e outro contra o Grêmio, o Flamengo conseguiu ter 2 pancadarias internas, Sim. 2 casos de pugilato internos Uma desclassificação e a desclassificação da Libertadores. inesperada e um 3x0 um 3x0 pro pro Cuiabá também, que é um placar grande para se perder pro Cuiabá, enfim. Não foi. Desastre, né? Não, depois Que loucura. Tanto que a gente tem comentado, pô, isso repercute lá no Grêmio, aquele negócio do Renato lá, vou jogar a toalha, já não é assim. Continua o Flamengo favorito? Continua, são 2 gols de vantagem. Jogando em casa. Agora, acho que não para aí isso, porque causa também um outro tipo de problema interno. Dizem que o Gabigol já foi no jogo lá, mas para mim ele estava suspenso contra o Palmeiras. Mais recentemente, o Pedro, por estar errado lá, apesar de ter levado o soco, ser vítima e tal, ele foi multado e suspenso do jogo seguinte. Pois é. Agora vamos se perguntar lá, por que não o Gerson e o Varela? Porque então, mas aí Mas Porque eu tem preciso jogo amanhã. deles amanhã demais. Do Pedro eu não precisava. mas o jogo Perfeito, o Marcos falou aí, perfeito. Porque tem jogo, mano. Tem jogo. Simplesmente é porque tem jogo. Entendeu? Jogo decisivo contra o Grêmio. Aí imagina, o Flamengo vai lá e era o certo. Tira o Gerson, tira o Varela do jogo. 2 desfalques pro jogo contra o Grêmio. E aí o Flamengo é eliminado. é mais decisivo. Mas o do Pedro eu não precisava porque eu tenho o Gabigol Se e tal. bem tal. que era o jogo contra o Olímpia no Maracanã, em que o Flamengo poderia ter aberto uma distância, uma vantagem maior. Podia ter feito mais gols. A palavra coerência é colocada onde? É regulamento, são atitudes, independentemente da Eles O que qualidade. você falam achou uma da decisão da situação diretoria, diferente, Zinho, né? de não afastá-los? Bom, vou pelo ponto do que eles explicam. A suspensão do Pedro não é pela confusão que o cara dá um soco nele, que eu aqui critiquei muito. Um absurdo. A explicação é que diz que foi pela indisciplina dele, de faltar o treinamento da segunda-feira. Essa que é a explicação, que a suspensão é por isso. E a multa, né, que ele não quis aquecer final do jogo, que eu não concordei. Eu acho que deu a multa e leva o cara para o jogo, né? A não ser que ele não está com a cabeça boa de toda a confusão que aconteceu. Eu estou falando o que a diretoria diz, que aí foi uma briga entre 2 jogadores no treinamento, deve vir uma multa, conversa, o elenco vem junto, vê ali o que ambos os jogadores, se um ainda conseguiu ali, né? Acho que difícil, né? Porque o cara foi para o hospital, mas se ainda vão se falar, alguma coisa assim. É uma briga entre jogadores e que se o grupo aceita isso, o clube de repente multa. E a importância, assim, como vocês falaram, do jogo, porque o Wesley, o lateral direito, está fora do jogo. O Mateuzinho está voltando, né, de contusão. A opção é o Varela. Mas vamos ver também como é que o cara vai estar. Tem essa proteção e tudo, mas como é que ele está de mente? O grande problema para mim é que é o ambiente, que não é só por esse lance de Gerson e Varela. É que já vem de algum tempo. Lá atrás, o Mauro Naves lembra de uma entrevista que o Gabigol deu, porque já tinha uma discussão de que o ambiente não era bom, que tinha o grupo do Gabigol, o grupo acho que era do Davi Luiz, né? Não lembro. Era isso mesmo. Que tinha divisão, que tinha racha. Aí o Gabigol, na entrevista, foi firme, né, com o Eric Faria, né? Vocês é que tem problema é com vocês. Entre a gente não tem, tal. Aí o Flamengo começa a ganhar, aí o torcedor todo vai a favor do Gabigol. E aí pega no pé da imprensa aí que falou, principalmente do Eric Farias, porque aí é a paixão, vai pelo resultado. O resultado diz muito, né? Depois, nesse caso do Pedro,
Nós aqui falamos, ó, o ambiente não tá legal, o treinador não conversa com o jogador, e o jogador falou que ele recebe uma agressão psicológica. Ou não foi que o Pedro falou? Não foi nem só a agressão do preparador físico. Ele dizia que já recebia isso da comissão técnica no dia a dia. E o que me chamou a atenção é que só agora, se não me engano foi ontem, ou foi ontem, que o treinador chamou o Pedro para conversar. Depois que o Pedro entra e faz o gol de pênalti que dá o empate para o Flamengo. Então, a minha experiência como um ex-atleta, de viver num grupo, tudo isso que vem sendo falado e também relatado pelos jogadores em entrevista, me mostra que o ambiente é carregado, é pesado, e aí eu imputo isso à gerência, à diretoria, que está enxergando tudo isso, e aí vai... Na entrevista, o Marco Braz falou que não tem nada, tá tudo resolvido, tá tudo legal, Mentira. tá tudo bem, não vejo nenhum tipo de entrevista. Você tem uma diretoria que é péssima. Diretoria não faz nada. Landim não frequenta o ninho. Diferente do Bandeira, que tava sempre no ninho, acompanhando. O Landim só tá preocupado com SAF. SAF pro Flamengo. É isso aí, filho. E um treinador que não sabe gerir grupo? Do presidente e de outros membros de diretoria, que aí vai a diretor de futebol, até coordenação, que está todo mundo no dia a dia e que tem que exercer essa liderança. Os atletas também, todo mundo, o próprio Gerson na zona mista, está resolvido, não tem o que falar mais. Já, tudo que vocês noticiaram foi o que aconteceu e já está resolvido. O Gerson falou isso na zona mista, até para o Pedro Torre, para o nosso repórter. Inclusive foi ele que separou, ou que pegou, dizem que ele pegou pelo pescoço o preparador físico. E agora é ele que se envolve na briga. Então, esse ambiente mostra muito do que é o Flamengo na temporada. Porque se eu e todos vocês e todos nós, e até os adversários, diz que o Flamengo é o melhor elenco, é o melhor time, e que sai treinador, entra treinador, a diretoria vai buscar o melhor daqui, o melhor dali. Aí chegou o Sampaoli, que era a solução, que era o sonho de consumo de todo mundo, inclusive dele. E esse time, até hoje, a gente fica falando de um jogo, jogou muito bem contra o Grêmio, jogou muito bem aquele jogo contra o Fluminense, mas não tem uma sequência, não tem um padrão, não tem uma repetição de time, não me mostra que esses resultados não vêm pelo ambiente, a ponto de o Flamengo ter uma vantagem enorme, jogar dentro de casa e muita gente está duvidando da classificação, dizendo que encurtou essa vantagem para o Grêmio. Tá desconfiada a torcida. O treinador do Grêmio já mudar o discurso dele. Na minha opinião, para finalizar, que está acabando o programa, acho que o Flamengo, mesmo com isso tudo, é o favorito para buscar a classificação. Existe, Pascoal, um otimismo lá pelos Pampas que absolutamente inexistia até semana passada, até antes do jogo entre Olímpia e Flamengo. E, claro, agora acentuado por esse absurdo, né? O jogador quebrar o nariz do outro. Assim, é claro que o futebol é um universo muitas vezes paralelo, mas um local de trabalho, duas pessoas que estão ali vestindo a mesma camisa, no caso do futebol, vestindo a mesma camisa mesmo, um quebra o nariz do outro. Mas imagina o cara quebra o seu nariz, você não ia querer olhar pro rosto do sujeito no dia seguinte. Só aproveitando antes de você falar, Pascoal, o meu amigo Edu Lima e o Pedro Zorzeto, que estão acompanhando, me lembraram que a briga não foi do Carlos Alberto. Desculpa, Carlos Alberto. Você teve outras brigas. O Tevez foi com o Marquinhos, o zagueiro. Só para lembrar. Mas teve com o Carlos Alberto também. Teve, não foi. O Carlos Alberto teve com o Leão. A discussão do Carlos Alberto foi com o Emerson com Leão, o Tevez ele também tretou algumas vezes. Lá na Obrigado ao Argentina. Zorzeto e o Edu Lima. Vai lá, Pascoal. Não, eu acho que é o seguinte, tudo isso que a gente está falando aqui aproxima o Grêmio dessa possibilidade, como disse o Zinho. É que é muito difícil, né? Mas o resultado é difícil. O resultado é difícil. Mas vou dizer para vocês Mas o ânimo é outro. É o América do México reeditado. Qual é o Flamengo que vai jogar? diferente. É o Flamengo que jogou contra o Cuiabá? Pois Aquela é. tiriça? É o Flamengo que jogou contra o São Paulo? Aquela preguiça para marcar? Com 62 mil pessoas no estádio. Aquele meio-campo que morde fofo? Ridículo, cara, ridículo. Sabe aquele morde fofo? É o time do Flamengo, morde fofo. Não acontece nada. A marcação do Flamengo é morde fofo. Não acontece nada. É esse o time que vai jogar? Aí o Grêmio começa a querer.
Não, tem que ser o que jogou contra o Grêmio. Tem que ser Então, o que jogou o que contra o jogou Grêmio. contra o Grêmio interessa. Mas esse time tem estrutura psicológica para isso? Esse time tem estrutura tática para isso? Depende do treinador. o Zinho Depende acabou- do treinador, o time que ele vai botar em campo. Ele vai Então, botar, Zinho, ele você vai botar acabou o de Bruno falar. Henrique, o Arrascaeta, É? ele vai colocar o Everton Ribeiro. Não, Zinho, a gente não tem mais sabe essa. qual. A escalação, A escalação é sempre uma caixinha de De uma surpresa. maneira Ah. geral, a escalação já será diferente. Porque o lateral direito, o titular não vai jogar. Perfeito? Então, O reserva vai jogar com o nariz então, quebrado. essa será a 32ª escalação diferente do Sampaoli. Porque ele não conseguiu fazer nenhuma escalação igual a outra. Nunca. Pode falar, normal. Muito obrigado, Zinho. Isso me ajuda bastante. Normal. Não escala ninguém nunca. O Sampaoli perdeu o controle do grupo. Vocês não estão percebendo que o treinador não tem absolutamente nenhum controle sobre o que está acontecendo? Vocês estão reparando isso? Deu para notar que o treinador não tem poder de administração do que acontece no vestiário. Rapaziada, claramente a última palavra deveria ser do treinador e não é, né, cara? O Sampaoli perdeu a moral total com o grupo, total. Não tem mais clima, sabe? O Flamengo Não tem. acabou mandando embora o treinador, que era bom treinador, e administrava muito bem o vestiário. Ô, Pascoal, o Ó, Sampaoli... o tamanho da lambança que O Sampaoli é uma malaça. E todo mundo já sabia, né? Todo mundo já sabia. Foi uma mala no Santos, foi uma mala no Atlético Mas no Mineiro. Santos Agora, ele queria jogador. que grupo problemático também, né? É bom, mas na mesma proporção problemático. Então, a gente Pois tem é. que pensar- Ninguém se cria, né? Nenhum treinador se cria. O Everton Ribeiro vai ter renovação de contrato. Outros jogadores que terão contrato terminados também não renovarão. Está muito claro isso. O Flamengo está tentando melhorar. Vai ter eleição. Tem eleição no final do ano, né, Zinho? Se não me falha a memória. Tem eleição na parte final do ano. E aí o que vai acontecer? Quem chegar como novo presidente do Flamengo vai ter esse problema para resolver. Um elenco que não sabe se fica um, se fica o outro. O treinador que não tem absolutamente nenhum controle do que acontece dentro do vestiário e do que acontece em campo também, porque ele faz cada alteração que a gente fica aqui pensando por que ele mudou. O Arrascaeta tem a lucidez para mudar um jogo e ele tira o Arrascaeta. Com o time perdendo. Aconteceu domingo. Então, mas essa não é a primeira vez. Que Essa bizarro. não é a primeira vez. Não, mas ele sacou a Arrascaeta no intervalo com o time perdendo. Ele tira o Gabigol, que podia jogar com o Pedro, os dois juntos, para decidir o jogo contra o São Paulo. Ele consegue tirar um e para não jogar os dois juntos, para não dizer que o treinador passado tinha razão. Então tem muita coisa no Flamengo que acontece. O Flamengo tem muitos problemas administrativos dentro do campo e fora do campo, que esses problemas acabam passando para os jogadores, ao ponto dos jogadores se reunirem depois desse treino de hoje, para um falar, pô, gente, não dá para continuar assim, né? Hoje eles falaram isso depois do treino. Mas também, né? Do mesmo Ô, jeito gente, que espera um pouquinho. o encontro do Sampaoli com o Pedro, a conversa dos dois, demorou demais. Quer dizer, 6 aconteceu dias. ontem. Tá. Ô, 16. Plihal. Pô, 16 dias. 16 dias, mano. Poizinho. Que loucura. Não, os jogadores, aí é uma experiência até ali de campo. Se perder para o Grêmio essa classificação, vai ser mais vexame do que contra o Olímpia. Ah, sem O dúvida. Grêmio, para mim, é gigantesco. Joguei lá. Só que assim, vai ser mais vexame, porque é dentro do Maracanã. Pela vantagem, E né? você tem 2-0. Foi vexame desclassificar para o Olímpia. Mas tinha a vantagem de um gol, né? Não, e o jogo é em De um casa, gol. né, Zinho? E fora de casa. Ah. Joguei em casa. Então os jogadores, sabe? Eu não sei se vai ser campeão da Copa do Brasil, mas essa palavra é ruim, mas assim, não pode nem pensar em não chegar nessa final. Não pode nem pensar. E como eu falei, cara, o agregado foi muito parecido com o Olímpia. A diferença é que o Flamengo decidiu o jogo contra o Olímpia fora de casa e contra o Grêmio vai ser em casa. Mas o agregado foi igual. O Flamengo chegou na casa do Olímpia, abriu o placar 1-0. No agregado tava 2. E o Flamengo tomou a virada pra 3. Contra o Grêmio, a mesma coisa. O jogo lá, o agregado tá 2-0. O que impede o Grêmio de fazer 3 gols? Do Suárez ter uma noite mágica? Nada impede, nada. Essa é a minha dúvida, meu questionamento, né? Cara, que loucura, né? O Flamengo não passa segurança pro torcedor, não passa. Segurança zero.
Claro. E tem mais um detalhe, Então, né, Zinho? assim, os jogadores sabem que pode ter treinador, pode ter briga de lá, se a direção... Os jogadores vão ter que se fechar, porque eles sabem que, por enquanto, tá tendo uma vaia aqui, uma vaia ali, para uma aqui, para uma ali, mas estoura no atleta, no jogador, se perde uma classificação, porque o treinador já está sendo cobrado. Sim. Tem um detalhe até que o Fábio Luciano falou ontem no Resenha da Rodada, que no domingo, como era o primeiro jogo depois da eliminação, a torcida foi para puxar a orelha, para xingar, para vaiar e tal. Na quarta-feira, apesar de tudo, no jogo de amanhã contra o Grêmio, na volta da semifinal da Copa do Brasil, os mais de 60 mil torcedores que certamente estarão lotando o Maracanã, estarão presentes, vão para apoiar. Até o apito inicial, os primeiros minutos, o primeiro tempo, enfim, vão apoiar. Depois a gente não sabe. Tá aí, rapaziada. Bom, esse é o vídeo de hoje. Cara, eu quero saber a sua opinião. Você tá animado pra esse jogo de hoje? Você sendo flamenguista ou não? Você que tá cercando o Flamengo, como é que tá a sua expectativa pra esse jogo? Eu posso dizer aqui como torcedor do Flamengo que eu não tô nada seguro. Eu tô com medo mesmo, porque esse Flamengo não passa segurança pro torcedor. Olha que loucura. O Flamengo tem um agregado de 2-0 contra o Grêmio e vai jogar no Maracanã. Vai decidir em casa. E o torcedor não tá seguro. Muitos estão confiantes, mas outros não. Depois do que aconteceu contra o Olímpia, cara, o clima tá horroroso, horroroso. Então eu não duvido de mais nada. Simplesmente. Bom, rapaziada, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte aqui do nosso canal, eu garanto que você vai gostar. Bom, no mais é isso. Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Abraço aí em todo mundo. E fui!